Querido irmão, querida irmã, você que é casado, casada e já conhece a experiência espiritual do SCC ou das equipes de Nossa Senhora, que bom que você pode, nesta Eucaristia, mesmo à distância, celebrar e agradecer a Deus esses dois dons que Deus concedeu à sua igreja, dons que zelam e cuidam das famílias, e isso é algo extremamente importante e necessário, sobretudo nestes tempos tão desafiadores para a família segundo o projeto de Deus. Deus seja louvado então, porque na sua história de família, na sua história de casal, você pôde chegar, conhecer e saborear estas duas belezas da nossa igreja. Nós então vamos, como nos lembra hoje São Pedro, nós vamos contemplando sem ter visto o mistério do Senhor que vence a morte. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. E isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. A nossa fé colocada sobre a ressurreição de Jesus, isso para nós, meu irmão, minha irmã, será e é motivo de alegria indizível e gloriosa. É a partir dessa fé pascal que nós vamos enfrentando as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas pandemias. Mas também disso nos fala hoje São Pedro. Vai dizer: embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa das várias provações. Isto é, Deus, pela sua palavra, não nos escondeu, não nos omitiu das provações. Desse modo, diz Pedro, a vossa fé será provada como verdadeira. É nesse lugar, é nesse tempo, é nesse momento de agora, com pandemia de coronavírus, com discussões acerca da vida e da morte, com propensão para aprovar a morte, é nesse contexto de tribulação e de provação que nós somos chamados, meu irmão, minha irmã, a manter a nossa fé e a partir dela, da fé, julgar todas as coisas. A nossa verdade se constrói sobre a palavra de Jesus, aquele que venceu a morte. E a ressurreição, portanto, que nós já saboreamos na liturgia também desse domingo da Divina Misericórdia, esta certeza de fé vai nos dando convicções, vai nos dando coragem, vai nos dando capacidade de enfrentar aqueles que estão na contramão de Jesus, na contramão do reino, na contramão da vida. Haveremos de, firmes no Senhor, sem medo, haveremos de dizer a palavra certa e a tomar as decisões certas que defendam a vida, que construam o reino e que nos coloquem como amigos e discípulos do Senhor. Nesse domingo da Divina Misericórdia, nós trazemos para a nossa memória de fé pessoas queridas e preciosas. E aqui quero mencionar duas ligadas, digamos, a esta devoção neste segundo domingo da Páscoa. Aqui eu estou pensando em Santa Faustina e em São João Paulo II. Dois irmãos, uma mais distante, outro mais próximo. Eu mesmo pude pegar na mão do Papa João Paulo II. Então, alguém mais distante de nós e alguém bem próximo de nós, mas dois que já estão no céu, contemplando o Cordeiro que vive. E queremos pedir a esses dois irmãos que nos ajudem a construir também com zelo a nossa fé pascal, reconhecendo que o Senhor se instala, permanece entre nós numa forma nova, numa forma diferente. O Senhor ressuscitado pode entrar e sair
com as portas fechadas, como nós ouvimos no texto de João. Naquele mesmo dia da Páscoa, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, aqui Jesus vivo aparece aos seus, dá a eles a paz, convoca-os à missão, sopra o Espírito sobre eles, como aquele que dinamiza e impulsiona a missão, transforma os seus discípulos como ministros do perdão e, de fato, nos convida a crer. Portanto, a comunidade que crê no ressuscitado precisa desenvolver-se nestes 5 aspectos. Precisa ser essa comunidade que crê, como a nossa, como a sua. E quando eu falo comunidade, eu estou pensando na grande igreja e estou pensando na sua pequena igreja doméstica. A igreja, a comunidade dos discípulos precisa ser casa da paz, casa do Espírito, casa da missão, casa do perdão, casa da fé. Essas 5 coisas precisam estar em alguma medida presentes na grande igreja e na pequena igreja, para que estas coisas nos identifiquem como comunidade dos discípulos que creem. É importante que seja este, digamos, o nosso empenho cotidiano, para que a sua casa, a minha casa, a sua comunidade, a sua paróquia, a nossa diocese, a igreja toda, seja casa da paz, casa do Espírito, casa da missão, casa do perdão, casa da fé. Passando também nós, como Tomé, da incredulidade à fé, mas sem pedir nenhuma prova. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Aqui estamos nós. E mantemos essa fé e a ensinamos aos nossos. E a partir dessa fé, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, como a primeira comunidade que creu, somos chamados também a tomar o caminho de Jesus, levando em conta que há elementos que não podem faltar. Hoje nós lemos esse belo texto dos Atos dos Apóstolos. Aqui estamos diante das primeiras primícias da fé. É a primeira comunidade que vai se organizando a partir da fé pascal e vai dando a si mesma uma identidade. E essa identidade se constrói, como eu lembrei então, a partir de algumas características importantes. Os que haviam se convertido, os que creram, portanto, em Jesus, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Esses 4 elementos também precisam estar na nossa vida de igreja, na grande e na pequena expressão da igreja, na nossa diocese inteira e aí na sua casa, aí no seu grupo de ECC, aí na sua equipe de Nossa Senhora, de modo que possamos também nós aqui, para mantermos o nosso vínculo com o Senhor, possamos perseverar no ensinamento dos apóstolos, isso é, manter a nossa comunhão com o Papa Francisco, com os bispos, com o colégio episcopal, já que esta é a tarefa que nos cabe, não é? Mergulhar, penetrar o mistério da fé e ensiná-lo aos irmãos. Não é? Então, perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna. Aqui é muito bonito perceber, e o texto faz questão de frisar isso, que ninguém passava aperto, ninguém passava necessidade, eles se cuidavam, viviam unidos, colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam o dinheiro, conforme a necessidade de cada um. Haverá também no capítulo 4, no capítulo 5, outros 2 retratos da primeira comunidade. E nos 3 retratos aparece esse zelo, esse cuidado da comunidade uns com os outros. Sobretudo em relação aos mais pobres, aos órfãos, às viúvas, aqueles que padeciam
pelas privações maiores da vida. Portanto, a comunhão fraterna, a nossa capacidade de cuidar uns dos outros, isso tem que ser um traço dos discípulos do Senhor. A fração do pão é um nome bonito e podemos dizer o nome primeiro da Eucaristia, a fração do pão. É muito importante que na sua vida de fé, no seu caminho, na sua vida de casado, na sua vida de igreja, não falte a Eucaristia. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo que nos incomoda muito, a nós, e imagino também incomoda muito a você, que quereria nesse dia receber na sua mão e levar na sua boca e comungar o corpo e o sangue do Senhor. A fração do pão, a Eucaristia é o alimento de cada dia. Por isso nós entendemos que esse momento, ele é passageiro, não pode ser assim, não pode continuar assim. A nossa fé, lembrou o Papa essa semana, a nossa fé não é uma fé virtual. Nós precisamos comer da Eucaristia, você precisa comer da Eucaristia. O que fazemos aqui agora desse jeito é para este tempo e desejamos que passe logo, oxalá tivesse passado, mas é importante que no seu caminho, na sua missão de discípulo, na sua luta de cada dia, não falte a fração do pão e as orações. Já que a nossa vida espiritual, nossa vida orante, mantém nosso vínculo permanente e cotidiano com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa Eucaristia, quero convidar você, portanto, o seu grupo, a sua comunidade, a sua casa, quero convidar você a renovar-se, dentro desses elementos, destas características, destas fidelidades da primeira comunidade cristã. O ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Mantenhamos-nos aí, nestes lugares. Mantenhamos para as nossas famílias, para nossas comunidades, para a nossa igreja, mantenhamos esses traços. É perseverando neles que haveremos de dar respostas cristãs para este momento. E uma delas, e termino, é a nossa resposta cristã diante de uma discussão sobre a possibilidade de matar. A nossa resposta é não. E queria convidar você a fazer isso, nos modos como isso é possível. Já estão aparecendo muitas petições virtuais para serem assinadas, portanto, e serem um montante grande de gente que diz não a esta possível decisão favorável ao aborto. Também já encontramos na rede social os endereços eletrônicos dos ministros, para que possamos de fato escrever a eles e dizer a eles que eu, você, nós que somos de Cristo, somos a favor da vida, mesmo que seja uma vida curtíssima, que não se estendeu porque houve uma doença que matou brevemente, precocemente a criança, mas haveremos de dar a essa criança condições de vida enquanto ela não morrer por causa natural e não por ter sido tirada à força e eliminada de maneira violenta e criminosa. Rezemos para que Deus, nesse domingo da Divina Misericórdia, olhe para nós com bondade, nos fortaleça na fé, nos ajude a passar da incredulidade à fé e nos faça dar testemunho de Jesus, que pertencemos a Ele e somos dele no coração deste tempo cheio de desafios e situações que pedem uma resposta de quem crê.